Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV. E nós até tínhamos a imagem que o Fabiano havia nos mandado. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar hoje as imagens no ar. Muito linda, muito boa ficou a imagem de vocês, dá o trabalho de vocês. Mas nós vamos deixar para colocar semana que vem, realmente para fazer o pessoal ver o que é a beleza, né, dos caminhões, e agora começa. Bom, mas com toda essa confusão, você estava lá, assim, que houve esse racha, e deve surgir uma nova categoria a partir de maio, ou ainda não está amadurecendo sabe que eu já recebi material... Porque nós tínhamos mais de 30 pilotos, né? A gente tinha um grid com mais de 20 caminhões, vamos colocar caminhões, assim, né? Em torno de quase 30 Então mesmo. Temos a metade disso esperando o que vai acontecer. Mas o que acontece, Valdir? Como foi falado já no final de semana, a Fórmula Truck é uma categoria e uma organização que, mesmo passando de repente por alguns maus bocados ou em alguns momentos não tão bons como já foram nos áureos tempos, vamos dizer assim, existe uma história muito longa, né, Valdir? E contra uma história a gente não tem o que dizer. Com certeza não. Então, fala-se sobre a dificuldade que terá ou não essa nova categoria, que ainda não tem um nome, sobre as questões legais, vamos dizer assim, da Confederação Brasileira de Automobilismo em relação ao que já hoje existe acordado com a família Félix, possibilidades ou não das provas serem provas regionais dessa nova categoria. É tudo muito... Tem um dos apoiadores, recente, vamos dizer assim, um dos apoiadores, que é os apoiadores âncora, vamos dizer assim, que está nessa, mas está daqui a pouquinho podendo sair fora e ir para outra, ou não, tu não tem. Eu não posso falar, Valdir. Eu não posso falar, isso foi... Não precisa falar, mas então... tu tá sabendo. Não, mas você me diz para mim. Passarinho te contou, né? Diz para mim o que está acontecendo. Aquela história que tu falou que eu tava atrapalhando o show do cara lá. Eu vou perguntar quem é que te contou essa história aí. Isso aí são calúnias, né? Não deve estar atrapalhando. Mas então, Valdir, o que acontece? Posso falar, a gente trocou uma ideia com o fornecedor de pneus da categoria e o pessoal não se pronunciou. Eu ia dizer, tu conversou com eles onde está a matéria, queremos a matéria. Mas a gente acabou não gravando com nenhum dos engenheiros, com nenhum do pessoal do fornecedor de pneus da categoria atualmente, o fornecedor que trocou no ano passado, né? E vem fazendo um trabalho muito bacana, então fica aquela dúvida, esse fornecedor de pneus, ele vai fornecer para as duas categorias, caso venha a ser criada essa nova categoria, esse novo campeonato, que tem uma série de pilotos que estão migrando para esse novo formato, né? Essa nova formatação de campeonato. A Cristina Rosito, nossa representante, na coletiva, eu perguntei para os rapazes, os estreantes, o Alan Chanoski e também o Wilton, né, o Will, que o pessoal chama, sobre o que foi mais difícil para eles, a estreia na Fórmula Truck ou ter um piloto do naipe da Cristina Rosito ali naquele bolo tocando o terror neles. Depois da coletiva a gente foi para o boxe e a gente conversou um pouco com o Will e, claro, ninguém é obrigado a saber e conhecer o histórico das pessoas, e a gente conhece bem porque é daqui, então a gente sabe qual é a estirpe, né, de Cristina Rosito e de onde vem e qual é o histórico dela. Mas os guris, eles ficaram impressionados com
o nível, né, o tipo de pilotagem da Cristina, que botou assim, ó. Bom, essa vem de berço. O terror. Essa vem de berço. Quando nasceu, o pai ela já nasceu em Tarumã, aquela nasceu em Tarumã. Ela nasceu quando ainda era corrido nas estradas. Verdade, não tinha ainda. É verdade. O pai dela era da famosa. O pessoal aí não é que eu sou velho, é que eu leio muito sobre É verdade. Mas eu me lembro, Catarina Andreatta, Júlio Andreatta, José Asmus. Olha só, hein? Aí o Rosito, né? Então, que tinha, o pessoal corria de DKV, corria Fornari. o Bruno Fornari. Tem aí, daqui a pouquinho, aí, ó. Tu também, tu não é tão velho. Tu não é tão velho, mas lê também. Eu leio bastante. A gente vai e pesquisa, né? Então, mas o detalhe é o seguinte, agora a gente falando da Rosito, esse era o primeiro, a única categoria que a Cristina tinha participado e que ela ainda não tinha ido para o pódio. Então, quebrou um jejum. Quem é que ganhou a corrida? Pois é, Valdir. Largou na frente o Wellington Cirino, né, da Mercedes, e em último no grid largou o companheiro dele de equipe. O que aconteceu? Como eu disse, na primeira, segunda volta, o Paulo Cirino, que largou em último, já estava em segundo. E essa briga e troca de posições de pega de Tom e Jerry foi durante toda a prova. Nas voltas finais, o Paulo Cirino aproveitou uma falha, o Paulo Salustiano aproveitou uma falha do Wellington Cirino e deu o bote. E aí não teve como buscar o Cirino, porque o Paulo Salustiano realmente estava com sangue no olho e, como a gente costuma dizer, estava escorregando na baba, de tão bravo que ele estava. Será que era sangue ou era óleo mesmo? Não, o cara estava desde a quinta-feira, ele já estava mostrando que ele ia incomodar no final de semana e acabou vencendo. Coincidência. Tinha duas mulheres, ainda a Rosito tinha mais. Tinha a Rosito e a Carolina Canepa, que é a uruguaia, que é onde teremos a prova na próxima etapa, lá em Rivera. Mas, Valdir, o que aconteceu, e foi uma coincidência, isso eu fiz uma brincadeira na coletiva, a gente tem imagens na quinta-feira, semana que vem a gente vai estar mostrando. A coincidência foi a seguinte: na última etapa que aconteceu no Velopark da Stock Car, eu tive a oportunidade de dar uma volta rápida junto com o Max Wilson, piloto da Eurofarma, uma das equipes que sempre nos recebe muito bem, nos fornece condições de fazer as matérias de forma brilhante. Pois o que acontece? No sábado que antecedia a prova do Velopark da Stock, eu dei uma volta com o Max na volta rápida. E o Max, ele puxou, né, como a gente diz, várias voltas. Vamos dizer que ele tenha dado 30 voltas. Então, assim, 30 voltas, Valdir, num autódromo onde tu vai correr no outro dia, acredito eu que tu tenha alguma vantagem no sentido de tu consegue pegar melhor a pista, tu consegue lembrar de uma zebra que está um pouco mais alta, tu pode sair um pouco mais... Tu sabe qual é o buraquinho onde tem escada? Onde está mais sujo, está menos sujo. Por mais que o piloto esteja correndo com um carro que não é o carro dele, que não é o carro preparado para a corrida realmente, existe uma vantagenzinha, mesmo que seja mínima. Pois e o que aconteceu? Quando acabou a prova, eu perguntei para o Max, tu estava junto comigo lá, eu perguntei para ele: Max, as voltas que tu deu ontem, te deram alguma vantagem? O que ele me respondeu? Olha, Del, o que deu vantagem na realidade não foram as voltas, mas sim as dicas que tu me deu durante essa volta. Mas não, então, Pedro, eu vou ter que acabar de contar isso aí, Pedro. Já acabou. Pedro. Faça favor, depois dessa aqui, só encerrando mesmo. Não, depois do cara vir aqui, ele vai lá e dá dica para ela. Não, mas aí o que aconteceu? No sábado, eu dei uma volta com o Salustiano. E no domingo, o Salustiano ganhou a prova. Era isso aí, Valdir. Dizendo isso, estamos chegando a um ponto final. Amanhã à noite, meia-noite, nós temos história de um campeão brasileiro. Vai ser sentado aqui nessa mesa, conversando com o Daniel.
e também uma torcedora símbolo do Esporte Clube Novo Hamburgo, que vai estar falando da atual campanha anilada, que é o líder da competição. Eu agradeço a sintonia, vocês nos abriram o celular para poder nos receber, e eu deixo o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite.